nós vemos algumas brincadeiras, né? Alguma chacota, em que a pessoa, ela pergunta, né, a alguém quais foram os homens mais sortudos do Antigo Testamento. E alguém responde dizendo que foi Abraão por ser amigo de Deus. Outros respondem dizendo que foi Davi segundo o coração de Deus. E outros afirmam, respondendo, dizendo que foi Salomão. Além de ser o mais sábio, foi o mais rico da terra, né? Mas alguém responde, pensando, né, que está a resposta assertiva, dizendo que foi Adão, porque Adão não teve sogra. E aí vem, né, essa chacota, essa brincadeira com o nome de sogra, né? É uma brincadeira pejorativa, mas nós sabemos que a sogra é uma bênção, porque se não existisse sogra, não haveria nora. Se não houvesse nora, não haveria casamento, e se não houvesse casamento, não existiria família, né? Que é a instituição mais abençoada por Deus e a primeira, né, da Bíblia Sagrada. Então, é somente uma brincadeira, mas a lição vai falar sobre nora e sogra, né? A nossa lição de número 7, tá? Que tem por título Relacionamento entre nora e sogra. É a lição de número 7, que você vai administrar no 14 de maio de 2023, né? E no dia 5 de maio, eu estou completando mais um ano de vida, né? Se você quiser mandar o presente, eu aceito, tá? E também mando o meu Pix aí, se for em dinheiro, ok? Brincadeira, gente. Mas vamos à nossa lição, né? O nosso comentarista é o pastor Genai Cabral, um pastor abençoado, teólogo, né? Renomado. E o nosso texto áureo está em Rute, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Rute, não me hesites para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática, a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Dito isto, eu sou o presbítero Celso Godoy, estamos apresentando mais uma videoaula, né? EBD em casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E saúdo a todos vocês que está nos ouvindo e nos vendo através dessa videoaula com a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado especial, te peço para que você fique até o final desse vídeo, porque a lição é promissora e tem muito subsídio para você poder ensinar com propriedade no próximo domingo, na sua igreja, né, esta maravilhosa lição. E o nosso comentarista, o nosso texto bíblico em classe está em Rute capítulo 1, do verso 1 ao 5, o versículo 8, o versículo 12 e o versículo 14, onde narra essa linda história dessa família abençoada, Rute e Noemi, né? Com Elimeleque e seus 2 filhos. Tá? E nós vamos estudar sobre eles. É uma lição abençoada e o nosso comentarista divide essa lição em 4 tópicos principais. Tá? Primeiro tópico, a crise econômica na terra do pão, ou da Judéia. Tá? Segundo, superando as crises existenciais. Terceiro, fé e trabalho numa nova perspectiva. E quarto e último tópico, Rute encontra o remidor da família. Então fica conosco até o final. Já te peço que você pegue a sua Bíblia, sua ferramenta de trabalho, para aprender conosco, o seu bloco de anotação, a sua caneta e a sua revista. E te peço também que, se você não é inscrito, se inscreve no canal, né? Você que já é inscrito, dá o seu like e compartilhe nosso vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, para que os nossos vídeos, né, alcancem mais longe
e a palavra de Deus alcance também os corações para se converter ao cristianismo, a esse Deus maravilhoso. Começando pela nossa introdução. Nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas, em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita, chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e a sua sogra Noemi. Olha aí a bênção, né, do aprendizado aí com essa família abençoada, aonde sofreu aí 3 crises principais. Primeiro, a terra de Belém, a terra do pão, Belém Eufrata, né? Faltou o pão, houve uma crise, certo? E, geralmente, Deus usa o seu chicote, né, a fome como o seu chicote, ou a opressão de outra nação para corrigir o seu povo. Foi o caso aqui, Deus permitiu a fome porque o povo estava numa crise, né? Os últimos juízes, né, ali não foram bons e permitiu ali que o povo entrasse numa crise espiritual, e Deus trouxe essa correção, né? Faltando pão na terra do pão. Tá? E essa família, sem pedir a orientação de Deus, Elimeleque, mas sua esposa Noemi, mas os seus 2 filhos, resolvem mudar para Moabe, né? Para fugir da crise. E parece que as coisas não funcionou muito bem. Tendo uma crise ali, né? Perdeu o primeiro, né? A primeira crise foi a fome na sua terra, eles mudaram. A segunda crise foi perder o seu marido, Noemi perdeu o seu marido, ele faleceu. E depois a terceira crise foi Noemi perdeu seus 2 filhos e ficou uma viúva solitária, juntamente com as suas 2 noras, né? 3 viúvas ali em Moabe, né? E nós vamos discorrer essa história durante esse período desse vídeo, né, que vai ser abençoado. No primeiro ponto, ou no primeiro tópico da nossa lição, nós temos a crise econômica na terra da Judéia, né? A crise econômica na terra do pão. Primeiro, a escassez que provocou fome na casa do pão. Ruth 1:1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com o seu marido, Elimeleque. Era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa do pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modelo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Levítico 26, 18 e 20. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus, e chegando ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Embora muitos criticam a decisão de Elimeleque mais Noemi, mas era uma família temente a Deus. Porém, tomaram uma decisão precipitada. Mas nós vemos que no desenrolar dessa história, o plano de Deus estava presente ali, para futuramente, né, Ruth
fazer parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos ver essa história maravilhosa. Avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, a crise de uma família. Né? Ruth 1, do verso 1 ao 3. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilom. Aqui está escrito Quelim, né? Mas há uma outra tradução chamado Quilom. Enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegar a Moabe, a experiência não foi fácil. E ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos, né? Ruth 1 e 3. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi, Ruth 1 e 3. Mas de repente os 2 filhos faleceram, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e sogra, o genro e o sogro, como se comportar diante dessa circunstância. Então, uma crise que não foi fácil. Noemi e Elimeleque tomou a decisão de mudar para a terra de Moabe, que era uma nação inimiga de Israel, certo? Uma nação idólatra, tá? Que deu trabalho, né, para Israel. E eles tomaram a decisão, não oraram ao Senhor. Quem sabe se eles orassem, teria Deus orientado, né, de uma forma melhor. Mas chegando lá, morre primeiro o esposo. Renasce novamente a esperança de Noemi, porque os 2 filhos que ela tinha, sua esperança, casa com 2 mulheres moabitas, né? Outro erro, que o povo, os jovens de Israel, deveriam casar com moças de Israel. Mas casam com aquelas moças, ok? Parece que está tudo errado, mas Deus escreve certo em linhas tortas. Era um projeto, era um plano de Deus, né? Em meio às adversidades. Mas de repente morrem os 2 jovens. Noemi agora, o problema aumenta, não era só uma viúva, agora 3. 3 mulheres sem esposo em uma terra estranha, Noemi. E agora a coisa complica. Como reagir em uma situação dessa? Mas Deus tem providência para toda a situação, mesmo que nós estejamos no fundo do poço e nós cremos nele, um milagre acontece em nossa vida. Avançando para o nosso terceiro tópico, aliás, o segundo tópico, melhor dizendo, superando as crises existenciais. Tá? Então, nós estamos aqui no segundo tópico. Primeiro ponto, Noemi decide voltar à sua terra. Ruth, capítulo 1, versos 6 ao 8. Viúva com as suas 2 noras, moabitas, Órfão e Ruth, era o nome das noras, também viúvas. Noemi resolve voltar à sua terra, na Judéia, depois de 10 anos longe. Ruth 1 e 4, capítulo 1 e verso 4. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Órfão e Ruth, para que voltasse às suas famílias de origem em Moabe. Órfã aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Ruth, capítulo 1, verso 15 ao 18. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano de Deus em todas aquelas circunstâncias, na decisão de Ruth. Nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres
que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Então nós vemos aqui nesse segundo tópico o desenrolar, né, depois dessa viuvez, dessa tríplice viuvez. Né? Noemi se sentiu castigada por Deus, até ela trocou o nome dela, que ela já não era mais Noemi, que significa prazerosa, mas agora se chamaria Mara. Né? Aí lembramos lá de Israel quando estava no deserto e depara com um lugar que as águas eram amargas, chamaram aquele lugar de Mara. Mas Moisés pega um lenho e lança nas águas, e as águas se transformam em água potável, água doce, e é o que aconteceu com Noemi. Né? Mas ela se sentia castigada por ter saído sem orientação da terra do pão. E por cima, agora duas noras, né? Duas noras que estavam com ela, e viúva também, tá? Mas nasce uma amizade, né, de uma delas. Noemi dá um conselho para ela, diz: olha, eu já sou envelhecida, já sou velha, não mais cessei, né, a questão das mulheres, dos costumes das mulheres, né? Eu não posso ter mais filho, e se eu pudesse ter filho por um milagre, vocês não esperariam eles crescer para vocês se casar, que era o costume e a cultura daquela terra. Tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Tá? Naquele tempo, a cultura ali do israelita, naquele tempo, lei de Moisés. Então vocês vão para a casa de vocês, voltam para suas mães, para os seus pais, para a família dos seus pais, e eu vou seguir o meu destino. Né? Eu fui realmente, né, sofrendo aqui, eu sei que estou sofrendo um castigo de Deus, mas eu tenho que enfrentá-lo. Esse era o pensamento de Noemi. Mas, para surpresa de Noemi, uma das noras não vai embora mais. Ela se apega a Noemi. Embora órfã, aceitou o conselho de Noemi, foi para a casa dos seus pais, chorou, mas foi. Mas nós vemos aqui que Ruth, né, se agarrou com Noemi e disse: olha, o seu Deus é o meu Deus, e onde tu pousares, pousarei eu. E aí convenceu Noemi que a sua amizade, o seu amor por ela era sincero. E Ruth descobriu que o Deus de Noemi, através da pregação, da informação de Noemi a ela, que o Deus dela era o Deus verdadeiro, né? Que era o Deus que realiza milagre. E Ruth creu, né? Por isso ela fez parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Caminhando para o nosso segundo ponto, Ruth conhece a Deus, conhece o Deus de sua sogra. Ruth 1, versículo 16. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra, Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito do sofrimento e necessidade vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro e que sempre supre as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Olha aí a bênção de uma família unida. Uma família unida, e aquele jargão: jamais será vencida. Então, quando nora e sogra, ou genro e sogro são unidos, certamente a bênção será sobre a família, os filhos, porque isso é do agrado de Deus. Então nós vemos aí, quando Ruth viu o exemplo de Noemi, que ela era uma mulher temente a Deus, embora tinha mudado para ali sem a orientação, mas por uma necessidade. Então ela se agarra, ela é sábia
E ela diz: aqui tem bênção de Deus. Porém, órfão preferiu tomar outro caminho ignorado. Mas Ruth se agarra ela falou: aqui é a minha esperança. Porque o Deus dessa mulher, ele é o Deus do céu. É o Deus que fez tudo. Pelo exemplo de Noemi. Se fosse uma sogra, né, incrédula, né, uma sogra que não confiasse em Deus, talvez Ruth não teria se apegado com ela. Mas ela foi uma crente de exemplo. E quando Ruth viu isso, ela falou: realmente, o Deus dessa mulher, eu quero servir também. Isso serve para nós, na nossa vizinhança, aonde nós passamos. Que se nós passarmos com o exemplo, dar testemunho que Deus é em nossa vida, certamente as pessoas vão querer aceitar esse Cristo, esse Deus que é em nossa vida. Foi o caso de Ruth, e ali o plano de Deus estava sendo traçado pela fé e pela a comunhão que Ruth tinha com Noemi. Avançando para o terceiro ponto do segundo tópico. Unidas contra a crise. Olha aí, irmão, a união faz a força, né? E a força faz nós vencermos. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi. Às vezes, a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nós deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaraçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz que diremos, pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Paulo é o autor dessa frase. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesado a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Olha, irmão, quando tem alguém que nos ajuda a elevar a autoestima, isso é muito bom. Foi o que Ruth fez, ela foi usada por Deus para elevar a autoestima de Noemi, que estava desesperançosa por ter perdido seu esposo, seus 2 filhos, e agora estava viúva e com 2 noras viúva. Mas quando há comunhão na família, né, um ajuda o outro. Quando vem crise, que parece que tudo vai acabar, estamos no fundo do poço, um da família põe-se a orar, né? Coloca a fazer o culto doméstico, ok? Ajuda o esposo, a esposa ajuda o esposo, o filho ajuda o pai, ajuda a mãe, a nora ajuda, né, o sogro, a sogra, e começa a buscar em oração. Vamos orar, porque Deus vai nos dar a solução. Ele é poderoso para realizar milagres em nossa vida, e essa crise, né, financeira, essa crise de doença vai ser superada. Então alguém tem que estar na brecha para ajudar a família que está passando por uma dificuldade. Pode ser um filho, pode ser uma nora, pode ser o sogro, pode ser a sogra. Alguém tem que estar na brecha, tem que estar de joelho para ajudar a levantar, né, a desesperança que criou por causa de uma crise numa família. Foi o que Ruth fez. E foi abençoada por Deus, sendo, né, a progenitora, fazendo parte da linhagem de Jesus Cristo. Terceiro ponto do segundo tópico. Né? Aliás, agora nós vamos para o terceiro ponto do segundo tópico. Unidas contra a crise. Toda família pode passar. Já lemos aqui, né? Vamos avançar para o nosso último tópico, tá? Que é o terceiro tópico. Fé e trabalho numa nova perspectiva, ok? Esse é o tema do nosso terceiro e último tópico. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Primeiro ponto,
a chegada à terra do pão. Ruth, capítulo 1, verso 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Ruth, capítulo 1, versículo 19. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, tá? Cujo significado no hebraico é amarga. Exemplo, Êxodo 15 e versículo 23. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-lo abandonada. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começou a ser transformada em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo de fé, como a Bíblia diz. O justo viverá de sua fé, né? Nós temos aqui Hebreus capítulo 2, aliás, Abacuque capítulo 2 e 4 e Romanos 1 e 17. Então agora Noemi resolve voltar para a sua terra. E uma das suas noras volta com ela, cumprindo aquilo que ela tinha falado. Onde você pousar, pousarei eu, e onde você estiver, estarei eu, o seu Deus é o meu Deus. E ela volta, mas com autoestima lá embaixo. Ela não queria mais nem se chamar de Noemi, mas Mara, porque se tornara amarga. E ela dizia no seu pensamento que ela tinha sido abandonada por Deus. Como não tinha internet, não tinha internet, essas redes sociais, o WhatsApp, né? O Instagram e outros meios de comunicação rápido como nós temos hoje, ninguém sabia o que tinha acontecido na vida de Noemi. E quando ela chega, começa o alvoroço. Ué, por que você voltou sozinho, mais uma mulher nova? E ela foi explicar e falou, agora vocês me chamam de Mara, uma mulher amarga, porque eu perdi tudo ali e eu acredito que Deus corrigiu, né, fez uma correção na minha vida. Mas não sabia ela que Deus tinha um plano e que ela seria ricamente abençoada através da sua nora. E ela começa a instruir agora a Ruth como ela devia agir no meio do seu povo, porque ela não conhecia a cultura completamente de Israel e as leis. Então nós vamos ver isso aqui. Vamos para o ponto 2 do terceiro e último tópico. Recuperando a autoestima. Ruth, né? Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Ruth 1 e 22. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Ruth capítulo 2, verso 2. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Então agora Ruth vai ao trabalho. E Noemi explica para ela a cultura do seu povo, que os pobres da terra tinham direito de catar as respigas, ou as espigas que iam sobrando, que era descartada pelo o patrão e seus empregados. Então os pobres, para não passar fome, então lhe era dado esse direito pela lei de Moisés, que eles deveriam catar a respiga, o que sobrava, para eles não passarem fome. E Ruth, animada, foi, sem saber uma cultura, aliás, uma agricultura, uma roça, que era de um parente de Noemi, chamado Moabe, que futuramente foi o seu remidor. Tá? Um parente, na lei de Moisés, tinha obrigação de remir, né,
a pessoa viúva, ou a pessoa que foi, né, cometida por algum problema, ele tinha que remir, resgatar as suas posses. Então, era a lei do remidor, né? E nós vamos ver que era também chamada lei do liverato, tá? Que era restituir, a lei do liverato, se o irmão morresse e deixasse a sua esposa viúva, tá? O seu irmão tinha por obrigação, por essa lei, de casar com a viúva e ajudar a suscitar filho, para ela não ficar desprezada, tá? Porque uma mulher viúva sem marido era uma mulher aí mais desprezada, né? Ainda mais que não tivesse filho, como Ruth não tinha e nem Noemi. Então nós vemos isso aí. Avançando para o terceiro ponto do terceiro tópico, a hora do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth capítulo 2, verso 1. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Deuteronômio 24, 19 ao verso 21. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Ruth capítulo 2 e 7. E ela teve iniciativa e persistência. Ela teve iniciativa e persistência. Não teve medo de correr risco. Ruth 2 e 2. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e tornou provedor de Noemi e Ruth. Olha aí, que maravilha, a disposição de alguém que tem fé em Deus. Ela não se amoleceu, ela não abaixou a cabeça. Ruth foi à luta para que os projetos fossem realizados e ajudar a sua sogra. E quando ela vai, sem saber, para o campo de Boaz, ele vê aquela mulher virtuosa, que era Ruth, então resolve abençoar ela e a sua sogra, sabendo da situação. E aí, quando Ruth conta para Noemi quem era o seu patrão, quem tinha dado-lhe a mão ali, lhe abençoado, e Noemi descobre que é o seu parente remidor. A esperança floresce mais ainda. Olha a providência de Deus na vida, a esperança de Noemi, porque Boaz era parente de Noemi, e Noemi começa a instruir Ruth, né, para se casar com Moabe, porque ele era o remidor. E havia essa esperança, ele era parente de Noemi, era a lei que tinha mosaica, ok? Avançando, então, para o nosso quarto tópico, tá? No nosso quarto tópico, Ruth encontra o remidor da família. Eu falei para vocês, a lição é promissora e tem muito subsídio, tá? Primeiro tópico, Ruth descobre o remidor de Noemi. Ruth 4, verso 1 ao 9. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixado pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. E por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme a orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. 2 Coríntios 8 e 9. E as riquezas de Cristo para a nossa família. Então, para os pregadores aí, que gostam de usar a tipologia, então, aqui nesse caso, Boaz era um tipo de Cristo, o remidor. E Ruth era um tipo da igreja, né? Aquela que é a noiva, né? Que vai casar com Cristo. Então, Noemi certamente orienta Ruth, né? E fala dessa lei e que ela se aproximasse de Boaz para que ele pudesse, né, futuramente, né, manda ela se vestir, se ungir, ficar bonita, e ela dorme ao pé de Boaz. Alguém aqui interpreta que aquela aproximação é para um relacionamento íntimo. Não. Aquela cultura era diferente.
ela estava fazendo orientada pela sogra para ter a proteção de Boaz, né? E futuramente Boaz vê a sua fidelidade e pedi-la em casamento, mas não houve nenhum relacionamento, né, precipitado. Era uma cultura, um ritual que tinha que fazer. E quando ela dorme aos pés de Boaz, certo? Boaz vê que aquela moça não se interessou nem por um outro rapaz, mas ficou ao seu lado. Então ele entende. Agora ele vai trabalhar, né, sobre essa lei, sobre a égide dessa lei de remidor. E havia um outro remidor, parente também. E ele propôs em ajudar. Boaz foi a ele cumprindo a lei. Se ele quisesse, ele podia fazer isso. Mas quando o remidor descobre que tem que casar com a viúva, havia uma viúva na família, ele sai fora. E Boaz aí, ele queria isso, né? Ele gostou de Ruth. Então, ele vai ao juiz da cidade, faz a proposta, o juiz julga segundo a lei. Então agora, dentro da lei, ele pede Ruth em casamento. E aí, tudo é restituído, Noemi é abençoada e Ruth é abençoada porque Boaz era um homem abastado, um homem rico e parente de Noemi. E ficou toda a herança, tudo dentro da família. Essa era a lei do leverato, que, né, se morresse o irmão de um irmão e ele é casado, então ele tinha a obrigação de casar com o vivo. Nós vemos isso aí também em Gênesis capítulo 38, verso 8. Ali, Judá, né, se não estou equivocado, quando ele fala para aquele homem, que não me lembro, vou me lembrar o nome agora, ok? Para ele casar com Itamar, porque ele era irmão, né, do marido de Itamar. Ele tinha que casar para, né, poder restituir a viúva. Aí tem uma história toda que eu não vou entrar em detalhes ali, né? Que Judá fez uma coisa muito estranha ali, mas não vou entrar mais só para você ver a lei do leverato lá em Gênesis. Era antes da lei de Moisés. Porém, Moisés, né, pôs na sua lei mosaica essa questão do remidor de acordo com liverato, né? A lei do liverato, ok? Muito importante isso aí. Avançando para o segundo ponto do quarto e último tópico, Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth 4, verso 11 ao 13. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciões do povo, na forma de um júri, de um juiz. Tá? Ali era o STF, né? O Tribunal de Israel, ok? Porém justo, tá? Os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciões e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Olha aí que benção. Mateus 1 e 5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé. E este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Ruth 4, versículo 13 ao 17. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como o filho de Davi. Mateus, verso 1, do 3 ao 6. Formando os elos da linhagem do Messias. Olha que maravilha, né? Boaz fez tudo direitinho conforme a lei. Casou, comprou aquele pedaço, né? Casou com a viúva. Tomou aquela terra para ele. E abençoou Ruth, abençoou Noemi. E agora Ruth faz parte da linhagem do Messias. Olha aí, o que leva isso na tipologia, né? O que leva isso numa linguagem figurada, né? Podemos dizer assim, tá? Que os gentios não tinham parte, né, com Israel na herança de Deus, ok? Que é os céus, que é as mansões celestiais. Só Israel era o povo de Deus. Mas
quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele faz essa ponte, essa ligação, e liga os gentios para fazer parte, né? Ele agora introduz o gentio na oliveira que era ele, né? Nós éramos jambuzeiro bravo, agora somos injetados ou enxetados na oliveira verdadeira, e agora nós fazemos parte, somos ramos que fazemos parte do povo de Israel, com direito de herança como filhos de Deus. Olha aí a bênção. Nós não tínhamos direito, estávamos destinados ao inferno, mas Jesus, ele fez essa ligação, né? Israel agora está no sono espiritual, e agora é o tempo do gentio, mas virá um tempo quando a igreja for arrebatada, né? No julgamento das nações, quando Jesus virá e salvará Israel da grande guerra do Armagedon, e ali vai reconhecer a grei, reconhecer Jesus como Messias. A Israel volta, Jesus começa a trabalhar com Israel, para Israel ser salvo e fazer parte, né? Mas agora é o nosso tempo, é o tempo do gentio, tempo que Deus deu oportunidade. E isso, irmão, coaduna com Ruth, que era gentílica, moabita, um povo que era inimigo de Israel, tá? Porque não seguia a lei do Deus vivo, como Israel, mas agora, pela fé, ela aceita o Deus de Noemi e faz parte da linhagem de Jesus Cristo. E assim nós, éramos no mundo, né? No pecado, mas aceitamos a Cristo e agora somos chamados filhos de Deus por adoção, né? Então, nós vemos aí essa grande maravilha que nós temos por aceitar o plano de Deus, aceitar Jesus Cristo. Somos chamados filho por adoção, né? Temos aí 5 tipos de filhos de Deus, né, que nós podemos citar aqui. Adão, por exemplo, foi filho de Deus por formação. Foi formado do pó da terra e tornou-se filho de Deus. Nós vemos que Israel foi filho, chamado filho de Deus, por direito, né? Porque era a nação, Deus escolheu, por escolha, escolheu o povo de Israel para fazer a diferença, tá? E também temos filhos, né? Temos 4 tipos de filhos, melhor dizendo, ok? Temos filho por geração, tá? Que foi gerado. Quem é esse? Jesus Cristo. Foi gerado no ventre de Maria. E por final, o 4º tipo de filho, nós somos o filho por adoção. Deus nos adotou através de Jesus Cristo e nós chamamos hoje filho de Deus. Então, temos aí 4 tipos de filho, né? Fica mais esse subsídio para você. E agora, para nós encerrarmos, né? Nós temos aqui, nesse 4º e último, no terceiro, né? No 4º e último tópico, noras e sogra. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não foi forçadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogras, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Gálatas 5, versículo 22 ao 24. Com a história dessas 2 personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar, juntas, a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, as enfermidades de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor. E isso passa pelo relacionamento mais próximo dos cristãos. 1 Coríntios 10 e 31. Então, nas mais difíceis lutas, adversidade, dificuldade, quando uma família está unida, né, ela supera a doença, supera o luto, porque ela crê num Deus do impossível. Se você está passando por dificuldade na sua família, não desespere. Se agarre com Deus, porque Ele vai te dar vitória e você vai glorificar o seu nome e passar e do outro lado glorificar o nome do Senhor, como fez Israel passando o mar vermelho, né? Deus é o Deus impossível. Precisamos de acreditar. E o justo viverá da fé.
Chegamos ao final dessa lição e eu disse para você que seria uma lição promissora e realmente cheia de subsídio para nós. Conclusão, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre a nora e a sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela. Além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido, mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Olha que maravilha, e isso segue-se, né? Na igreja, a família de Cristo tem que estar unida, não pode ter divisão, porque o cabeça é Cristo e o corpo tem que estar unido, né? Os membros têm que estar de acordo, unidos, para que haja a operação do Espírito Santo de Deus. Meu querido amigo irmão, meu querido amigo que ainda não é crente, que Deus abençoe sua vida, estamos orando por ti e tua família, um beijão no seu coração e no próximo vídeo esteja conosco. Bye, bye, galera, que Deus abençoe sua vida, em nome de Cristo, amém.